E aí, galera, sejam muito bem-vindos aí a mais um react desse canal. E eu tô aqui mais uma vez pra mostrar pra vocês como eu odeio vocês e eu vou fazer vocês assistirem a terceira parte. Nessa terceira parte os comentários do chat, né? Perguntas do chat. Então, sem mais delongas, vamos já começar. Vamos para a pergunta do chat. Primeira pergunta para as feministas, por favor, querido Kratos. Manda aí. Do chat agora? É. Ai, que legal. Vamos lá. Bom, vamos lá. O observador, ele fala o seguinte: as feministas são tão a favor de um estado punitista burguês porque Law and Order é coisa de direita. Que? Não entendi. Não Também tinha não uma entendi. pergunta melhor? Eu também não entendi. Não, Kratos? Vamos lá, outra Eu não então. entendi nem a pergunta. Eu também não entendi. não. Vamos pra outra. Meu É que é assim que a cabeça dos masculinistas funciona, né? notório. Law and Order, não entendi. É que ela tá perguntando por que que vocês são a favor de um estado punitista burguês. Não, vai outra. Vamos lá então. Mas eu não entendi quem é que disse que é a favor de um Estado punitivista burguês. No caso, provavelmente ela tá querendo dizer assim, que pune os homens. Sim, É mais ou menos eu acho isso. que é isso. Mas Ah, é óbvio que a advogada dos homens ia saber, né? Porque a cabeça dela é oca que nem a dos masculinistas, porque ela é também uma masculinista, né? ficou estranho. Porque elas são a favor de um Estado que pune. Mas a gente não é. Não é, A gente então não é. vamos lá. Eu sou a favor do fim do Estado Até burguês. parece, hein, pessoal? Vai lá, A favor do Kratos. abolicionismo penal, ainda por cima. Mande. Bom, vamos lá. O Marcelo Gouveia, ele fala assim: Caroline, você fala sobre empoderamento feminino, mas por que tantas feministas se calam quando mulheres agridem ou alienam pais dos próprios filhos? Alienam os pais dos próprios filhos. Trouxe a lei da alienação parental, que é algo bem polêmico, debatível, porque, pra quem não sabe, né, é uma lei que tu pode, tipo assim, acusar o pai ou a mãe de alienação parental. Ela existe, ela é utilizada principalmente por pais agressores, né, que querem a guarda do filho e dizem que a mãe está alienando o filho. É um debate bem grande, tá no Congresso lá para ser revogada. É bem atual isso, aconteceu essa semana, inclusive. Só que existe também o debate de que ajuda muitas pessoas. Tá, mas ao mesmo tempo que ajuda muitas pessoas, coloca em risco crianças serem colocadas com seus pais abusivos, que geralmente são pais que agrediram as mães, né? Esse tipo de coisa. Então, geralmente dentro da pauta feminista está a revogação da lei da alienação parental. Então, como eu falei antes, a principal argumentação é de que essa lei já ajudou muitas pessoas. Sim, mas existem outros trâmites legais nos quais essas pessoas podem se utilizar para conseguir esses tais benefícios que elas querem. O que não pode acontecer é existir uma lei que coloca em risco crianças de irem viver com seus abusadores. Entendem? Então, tipo assim, por mais que algumas pessoas se beneficiaram de fato, essa lei é mais prejudicial do que boa, entendem? Mas vamos continuar e ver o que elas vão dizer. Isso não é uma forma seletiva de justiça? Olha, na verdade eu não vejo problema da justiça julgar esses casos, só que a questão da própria lei de alienação parental nasce de algo que não faz o menor sentido, que não tem nem método científico, Desculpa. não passou por revisão de pares. Zero dela. Não passamos o videozinho do segundo bloco. Exato. Só pra ficar É que bonitinho. você me surpreendeu aqui, eu tive que procurar. Então tá bom. O erro foi meu, Kratos, desculpa. Pra continuar aqui, o que a Carol tá falando, realmente não existe nenhuma comprovação científica de que uma mãe é capaz de alienar uma criança. Porque o que essa lei diz? Que a mãe coloca na cabeça da criança coisas que fazem ela odiar o pai, tá? E geralmente essas coisas são em relação ao abuso. Entende? Então, é basicamente dizer que se a criança estiver relatando que o pai abusou ela, na verdade, ela tá sendo alienada pela mãe. Ela tá mentindo porque a mãe colocou isso na cabeça dela. Então, só que não existe comprovação científica nenhuma de que uma mãe é capaz de colocar essas coisas na cabeça da criança. Vocês entendem quão problemático é isso? Se uma criança fala isso no tribunal, ela pode ser só deslegitimada, porque vão dizer que a mãe está alienando ela. Só que não existe método de comprovação científica de que uma mãe pode fazer isso. Enfim, vamos continuar. Passa o videozinho das regras do segundo aí, por favor. Segundo bloco, a perguntas do chat. Serão feitas 4 perguntas do chat para cada pergunta. 5 minutos para a resposta do debatedor, 3 minutos para comentários do outro debatedor.
Então é isso, já nos adiantamos, então a pergunta são 3 perguntas para cada lado e 5 minutos para resposta e 3 minutos para A gente, só pra mostrar, eu não tô me drogando até, eu tô comendo tic-tac. comentários. Então vamos lá, desculpa. Ele É, vai com você, fazer a pergunta de Carol. novo ou eu continuo? Hã? Ele faz a pergunta de novo ou eu Faz a continuo? pergunta Faz de a pergunta novo. de novo, né? Só Vamos pra lá. gente ter uma linha, né? De coisa. Ah, agora eu atrapalhei. Vamos Ele não tava esperando. Vocês falam sobre empoderamento feminino, mas por que tantas feministas se calam quando mulheres agridem ou alienam pais dos próprios filhos? Isso aí não é uma forma seletiva de justiça? Ó, fora o que eu já falei, eu vou dizer que essa pergunta não faz sentido algum. Ah, tu fala de empoderamento de mulheres, mas tu endossa que mulheres agridam homens. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não faz sentido nenhum, semanticamente falando, essa pergunta. Bem, acho que é importante começar falando que empoderamento feminino não tem nada a ver com denunciar em caso de alienação parental. Empoderamento feminino seria buscar ferramentas para que as mulheres tivessem sua libertação. Isso basicamente não tem nada a ver com alienação parental. Pelo contrário, a alienação parental tem sido muito utilizada contra mulheres em casos de abusos de crianças. Elas estão sendo acusadas de serem alienadoras em casos que elas estão denunciando abuso dos próprios filhos e os pais estão tendo acesso a essas crianças. Abuso dos pais em relação aos filhos. Em relação aos filhos, e daí eles usam alienação parental para afastar a mãe dessas crianças. Inclusive, teve até um caso bem Eu tentei explicar que me enrolei toda, a Carol falou de uma maneira perfeita. famoso recentemente, né, o caso de Jane Soares, que o Lucas e a Maria, de 9 e 6 anos, foram mortos pelo pai em 4 de março. O casal estava separado desde dezembro, após um relacionamento marcado por violência, e ele ameaçava e perseguia, mas ela vivia recebendo ameaças de que seria acusada de alienação parental. Então ela permitiu que eles tivessem essa guarda compartilhada. No final de semana que estava com o pai, ele foi lá e matou as crianças. Então por isso que eu acho que é importante nós debatermos que a própria síndrome de alienação parental, que dá base à lei de alienação parental, foi criada por um cara chamado Richard Gardner, nos Estados Unidos, em 1985. E essa síndrome, até mesmo cientistas, médicos, psicólogos, já têm vindo a público falar que não tem base científica nenhuma, que minimiza abusos, que não é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, nem pelo DSM e nem tem CID. Então, essa lei de alienação parental tem muito sido usada para punir mães, para proteger abusadores, para silenciar abusos de crianças, porque o próprio Richard Gardner, ele tinha uma teoria de que as crianças, as mães eram manipuladoras, ele focava muito mais nas mães manipuladoras, e ele dizia que essas mães manipuladoras criavam fantasias nas cabeças das crianças sobre abuso, sobre violência, e daí, por conta disso, as crianças denunciavam. Só que, na verdade, isso não tem nada a ver, isso não tem base científica nenhuma. É simplesmente uma síndrome de alienação parental que não tem método científico, não tem revisão de pares. É pura pseudociência que virou lei no Brasil e que hoje tem sido utilizada para punir mães. E nós temos filhos de mães que são órfãos de filhos de mães vivas. Basicamente isso, as mães estão vivas e esses filhos estão sendo órfãos dessas mães porque não têm acesso aos filhos e estão sendo assassinados, infelizmente. Inclusive, o próprio Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, né, o CONANDA, defende a revogação dessa lei, porque ela vai contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ó, a advogada dos homens, ela é super a favor da alienação parental. Vamos ver qual vai ser o discurso dela. Sério. Vou passar muita raiva. Então, é muito infeliz quando um homem utiliza a lei de alienação parental para minimizar os abusos que ele faz com as crianças, dizendo que a mãe manipulou isso. Então, eu acredito que hoje essa lei tem que ser muito revista, principalmente nas questões de abuso de crianças. Tem tempo, Tem né? tempo, tem tempo. Não, tem um debate todo controverso sobre a lei da alienação parental, o significado da alienação parental, que a Carol apresentou muito bem aqui. Mas vamos partir da ideia da pergunta, porque a pergunta é tipo assim, vocês estão menosprezando as situações em que homens são agredidos. Ou são tolhidos de Isso. ter convívio com os filhos. São violentados e têm seu direito impedido de alguma maneira. Suponhamos que isso fosse verdade. O que não é, que a gente já deixou demonstrado aqui. Bom, se você pega os dados, você consegue perceber que as mães são aquelas que são mais prejudicadas diante do fato de que os pais não assumem seus filhos, de que a justiça beneficia a ausência e a omissão do pai, que as mães são, em sua maioria, mães solo e tem que arcar com todas as consequências, tipo dupla e tripla jornada diante disso, e que esses dados são muito maiores do que os dados de homens que passaram por algum tipo de situação.
Sabe que eu fico vendo isso? Eu acho tão absurdo, né? Ter que ficar explicando isso, sabe? Tipo, é uma coisa tão. Há tanto tempo que eu tô na internet, eu continuo achando muito absurdo ter que explicar coisas óbvias. Tipo assim, meu, é uma obviedade que mulheres são. Que a maioria das mulheres é mãe solo e não os pais. É uma obviedade que quem é mais beneficiado são os homens e não as mulheres. E a gente tem que estar explicando isso, sabe? Tipo, Situação começa. Se a gente não falasse nada sobre isso, seria hipócrita da nossa parte. Mas a gente estaria aqui apontando para uma situação que ocorre em muito maior quantidade e deixando de falar de uma situação que ocorre em pequena quantidade. Mas nós estamos falando também sobre isso. Nós estamos também falando sobre o direito dos homens. Então, assim, a questão aqui não é essa. A questão é que a gente está diante de um cenário social em que mulheres são violentadas por serem mulheres. Mulheres são agredidas por serem mulheres. Você não vê nenhum homem tendo seu direito tolhido por ser um homem. Às vezes um homem teve seu direito tolhido por ser um mau pai, por ser alguém que agrediu uma mulher, por algum outro motivo qualquer. E eu não tô dizendo que todos os homens são dessa maneira, pra Jamile não distorcer as minhas falas de agora em diante. é um absurdo a gente ter que falar isso, né? Pra louca não distorcer. Assim, é óbvio que eu não tô falando de todos. Mas é óbvio que eu não tô falando de todos, pelo amor de Deus. Né? Parem de se fazer de malucos. Também, dando a entender que eu acho que todos os homens fazem isso. Não, acho que pode ocorrer, mas não são todos. Agora, não são violentados, têm seus direitos tolhidos por serem homens. Então, nós estamos diante de uma cultura na sociedade que é de objetificação da mulher, que é de subjugação da mulher, que coloca a mulher numa situação de ser vista como inferior e submissa, que é justamente o que o Saldanha defende. Com certeza. E essa ideia, essa concepção familiar que ele defendeu aqui, é justamente aquilo que endossa esse tipo de violência, porque segue colocando a mulher nessa posição inferior na sociedade, que é o que leva ela a ser violentada. Posso falar? Tem 3 minutos. Posso falar? Eu sou a do momento 3 jurídico, minutos pra- passou 18 segundos. Vocês né? têm 18 segundos a mais. 3 e 18. Não, então ela falou que eu defendo o modelo, sim, defendo o modelo onde é a submissão da mulher, mas eu defendo o modelo bíblico, onde que o homem morre pela mulher e será. Ai, começou. Ai, não é submissão literal, é submissão de acordo com a Bíblia. Ai, qual é a submissão de acordo com a Bíblia? É sob a mesma missão. É tipo quinta série. Esse cara é muito quinta série, né? Tipo assim, antes eu sofria, agora eu sou fria. Faz uma só carne. Eu nunca vi um cara cortar sua própria carne. Esse tipo de relacionamento aí não é um relacionamento que eu prego e que eu defendo. Não é porque algum pastor fez isso que quer dizer que ele segue isso, ou que algum cara que se diz crente. Serás uma só carne significa eu não posso eu não vou me bater, eu não vou me fazer sofrer. Muito pelo contrário, eu dou minha vida por essa pessoa. Você falou, antigamente eu ia falar que é besteira, não. Você é casada? Não. Eu sou e eu vivo o que eu falo. Do contrário da maioria dos produtores de conteúdo, que mente pra ganhar dinheiro, eu não tô ganhando tanto dinheiro assim. Eu vivo o que eu falo. Então, sim, eu vivo isso que eu tô falando aqui. Não sou Um sorriso dela pensando, ai, esse macho. Ai, ela adora o macho do lado dela. perfeito, tá? Você falou também sobre essa questão de um monte de pai que não assume. Mas as feministas são a primeira a falar pra mulher abrir as pernas. Essa é mentira? Ai, que baixaria, meu Deus do céu. O que que tem a ver uma coisa com a outra? Eu nunca vi nenhuma feminista falando assim, gente, vai lá, transa com todo mundo, vai. Nunca vi, tá ligado? É tipo assim, faz o que tu quiser. A feminista é tipo assim, amiga, faça o que você quiser da sua vida. Você não precisa se casar adolescente com um velho barrigudo, 40 anos mais velho que tu, que nem antigamente, e ser obrigada a parir 14 crianças. Só isso. Hoje em dia tu pode usar anticoncepcional e ficar com quantos caras tu quiser. É tua escolha, né? Mas eu não vejo nenhuma feminista obrigando mulher a transar. É liberdade sexual. E tá. Não tô. Ou seja, ele não quer que as mulheres sejam livres pra transar com quem quiserem. É isso que ele tá dizendo. Pode ser que vocês não falem, mas estão direto falando. É isso mesmo, mulher pode, porque o sexo é igual pra homem e pra mulher. Mas na hora. Exatamente. Tipo assim, ele não é machista, mas assim, a mulher não pode transar e o homem pode, porque o sexo não é igual pra homem e pra mulher. Pro homem é de boa, pra mulher não. que engravida, quem se ferra é a mulher. Na hora que Isso é verdade, mas aí isso não tem nada a ver com transar ou não transar. Isso tem a ver com utilizar métodos contraceptivos. engravida, e eu não tô aqui passando a mão no homem, vocês já perceberam que eu não passo a mão em homem, não. Entendeu? E na hora que engravida, quem se ferra é a mulher. Quem tem dificuldade pra arrumar emprego é a mulher. Sofre preconceito. O meu jeito de falar. Sim, aí a solução é privar a mulher de transar. E não
mudar a sociedade machista que a gente vive. Se preserve, a mulherada se preserve, não vai na onda de feminista. Feminista, a grande maioria delas, só estão destruindo as Saldanha. mulheres com esse papo de liberdade, não sei o quê. Depois fica aqui, ó. Deixa Não, a Jamile também Eu queria aproveitar o tempo só para falar sobre essa questão da alienação parental. A Sardá, ela quis colocar que a alienação parental fosse uma doença. Como não é constatado como uma doença, logo não pode ser configurado no Brasil a alienação parental. Mais ou menos assim. E ela ainda colocou nas palavras dela que não existe no Brasil atos de alienação parental praticados por mulheres. A senhora Não existe mesmo. Porque não é comprovado cientificamente. Não tem como existir uma coisa que não é comprovada. A senhorita Mandi, com muita. Já foi mais esperta, já colocou assim: não são todos os homens, né? Porque ela já sabia que a sua colega de debate falou extremamente algo errado. Não, ela não foi porque a Carol falou algo errado. Foi porque ela sabe que tu é mau caráter e ia distorcer o que ela tá falando. É bem diferente. A questão é: Sabia o que, que você ia é. distorcer. O que é alienação parental? A alienação parental, pessoal, é qualquer tipo de interferência psicológica na cabecinha da criança ou do adolescente. E existem sim, e no meu escritório existem vários casos comprovados, não é pela minha pessoa, mas casos comprovados pela justiça, onde a genitora pratica atos de alienação parental. Inclusive, nesse Eu vou sugerir aqui pra vocês, tá? O perfil Sangra Coletiva no Instagram. É um grupo de mulheres feministas que uma das principais pautas dela é a luta para revogar a lei da alienação parental. Já fazem muitos anos que a gente tá nessa luta aí. Eu lembro que lá em 2021, acho que foi, que eu fiz um vídeo pra gente conseguir as assinaturas pra isso, pra tentar fazer com que isso passasse no Congresso. Isso foi lá em 2021, tá ligado? Ou 2020 até. E só agora tá sendo votado. E porque é realmente um absurdo. Entre na página delas que elas falam de todos os casos que acontecem, sobre o quão absurdo é. Elas têm, tipo, todo um dossiê pra vocês entenderem melhor essa questão. Esse ano de 2025, nós tivemos 2 condenações numa mesma pessoa, a qual foi condenada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por denunciação caluniosa, onde fez uso várias vezes da lei de alienação, da Lei Maria da Penha, de várias outras leis, para registrar boletim de ocorrência, colocar lá e tentar afastar a filha do pai. E ela foi condenada não só por uma vez, mas por 2 vezes por denunciação caluniosa. Inclusive, isso daí, ele conseguiu, nós entramos na justiça, conseguimos uma condenação desse pai de quase R$20 mil por atos de alienação parental. Então, dona Sardá, atos de alienação parental existe sim no Brasil. E existe Eu não muito. disse que não E existe uma muitos. informação, Muito, mas falei que muito. a alienação parental não existe como um método científico. Tem mais 10 segundos, querem ou não? A gente libera. Tá, então perguntas gente. do chat para eles. Vamos lá, o Gustavo Jardim, ele fala assim, falando da violência contra os homens, o que vocês fazem... Peraí, vou voltar um pouquinho, porque sobre esse, que nem eu falei lá do início, né? Que falam que essa lei beneficia pessoas, e eu acredito que possa beneficiar sim, que nem a Carol falou, pode existir manipulação, talvez, mas o fato de que ela coloca crianças em situação de abuso já é o suficiente pra ela deixar de existir, independente se ela beneficia alguém ou não, entendem? Tipo, não pode existir uma lei que beneficia alguns e coloca outros em situação de abuso. Entendem? Isso é um absurdo, não tem, existem outras maneiras de conseguir isso legalmente que não seja através dessa lei. Essa lei é muito perigosa, tá? Bom, vamos continuar. Do chat para eles. Vamos lá, o Gustavo Jardim, ele fala assim, falando da violência contra os homens, o que vocês fazem para reduzir a violência da PM contra os homens pobres da periferia? Ele também mandou um outro superchat falando sobre a violência sexual masculina dentro de presídios, o que vocês fazem sobre isso também. Ah, desculpa, essa pergunta é pra para vocês. nós? Perdão. De novo. Mas é claro que é pra vocês. São vocês que estão aí defendendo o direito dos homens.
Faz de novo. Pergunta. Muito boa. O Gustavo Jardim, ele fala, falando em violência contra homens, o que vocês fazem para reduzir a violência da PM contra homens pobres da periferia? E aí ele mandou um outro superchat falando da violência sexual contra homens nas prisões, o que vocês fazem. Perfeito. Olha só, o que acontece, pessoal? Vocês já perceberam aqui que não existem dados que comprovem esse tipo de violência contra o homem. E quando tem, eles tentam manipular de uma forma que não fica registrado, olha só, a violência e o percentual de violência contra o sexo masculino, tá? Justamente dificultando termos. É porque aí tá falando de violência. Oh, meu Deus. Tá, vamos continuar. Campanhas pró-homens. Agora, o que a gente faz? Hoje em dia, já foi criado um instituto justamente para trabalhar os direitos do sexo masculino. E nós já começamos a trabalhar projetos para levantar dados reais, justamente para a gente mostrar para as autoridades, olha aqui, quantos homens estão sofrendo violência doméstica, quantos homens... Ninguém tá falando de violência doméstica, caralho. Estão falando da violência da PM com homens negros. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, sua... Desculpa. Tá vendo por que eu não posso nesses debates? Homens estão sendo violentados, justamente para a gente ter campanhas reais em pró dos homens. Assim, em relação a essa questão de violência por parte do policial no meio da periferia, isso já é falado há muitos anos e tudo mais. Realmente existe casos, ninguém é perfeito, não vou passar a mão na cabeça de ninguém, de excesso de polícia, da polícia com certeza. Eu moro tá defendendo a polícia. na zona norte do Rio de Janeiro, onde a bala come dia assim, e no outro também, e no outro também, e no outro também, né? A gente sabe que existe, realmente, existe, quem vai falar que não existe? Mas, cara, eu como cidadão de bem, eu nunca apanhei de polícia na minha vida, nunca apanhei de policial, nunca. Não tô dizendo que não exista covardia, mas também existe caras que vai desrespeitar um policial, inclusive. Engraçado, né? Que é só. Tá dizendo que todos os homens negros desrespeitam policiais. Que é coisa de homem negro desrespeitar policial, é isso que ele tá querendo dizer? Inclusive, que interessante, né? Eu já cansei de ver policial que já era pra ter metido a porrada no cara, tem que meter a porrada mesmo. Se o cara faltar com respeito, eu sou a favor, porque eu nunca faltei com respeito, nunca apanhei. Não estou dizendo que não existe excesso. Existe. Eu não estou dizendo, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Mas também o policial que é do bem, que é certo, que respeita a lei, não pode nem dar um peteleco na porra de um trombadinho que roubou uma coroa lá e derrubou ela no chão, deixou ela sangrando, que o cara vai responder um monte de processo. Essa é a verdade. Que um monte de gente num determinado lado político, meu irmão, defende vagabundo como se fosse, né? Como se fosse, meu Deus, ele é uma vítima. A vítima é o caralho, porque eu trabalhei 8 anos no McDonald's. Eu comecei lá como atendente limpando vaso cagado, meu irmão. E eu tô aqui, nunca roubei, nunca fiz nada de errado. Essa é uma grande verdade. Tem excesso? Tem. Mas também tem que ser enérgico e tem que botar Tantas camadas aí. Tantas camadas. Eu tô um pouco sem palavras, né? Mas vamos continuar. Tem policial também que não pode nem dar um peteleco, não fazer nada, porque o cara vai preso e condena o cara. E sem contar também que todo mundo sabe que, acredito eu, que 99,99% da polícia militar do Rio de Janeiro, desde de periferia, são caras que o origem pobre também. Essa é uma grande verdade. Só para complementar, o nome do instituto é IDDH. Você pode... Ninguém quer saber que porra de instituto é isso, porque não tem absolutamente nada a ver com a pergunta. Não tem. Ninguém quer saber de homem que sofre violência doméstica. Ninguém falou disso. Ninguém. Absolutamente ninguém. Tá falando de homens negros que são mortos pela PM. É isso que estão falando. Sabe? Encontrar nas redes sociais, é um instituto pró do sexo masculino. E lembrando que quando nós falamos do sexo masculino, nós estamos falando de todo tipo, que engloba tanto homossexuais como heterossexuais também. Pessoas que são do sexo masculino. Esse instituto, ele é justo... Mas a problema da violência contra os homens não tem nada que ver com violência doméstica. Nada. Não tem mulher batendo em homem, pelo amor de Deus. A violência que os homens sofrem vem de outras questões ligadas à homofobia e racismo. E é isso que estão perguntando. Só que nesse mundo criado na cabeça deles, os homens sofrem porque as mulheres agridem eles. Tá vendo quando tu coloca o mundo real pra eles, eles não sabem nem responder. De tanto que ela nem respondeu a pergunta. Ela foi pra uma... Ela fica... Parece que ela tem um roteiro. Ela fica engessada nesse roteiro. Ela não consegue falar sobre nada além disso.
tá ligado? Justamente criado para verificar esses dados, porque a gente já percebe que não existem dados, e quando tem, é manipulado para não mostrar o número de violência doméstica contra os homens. Só deixar bem claro que eu sou totalmente contra exceder, fazer coisas erradas, bater num cara à toa, porque Eu adoro que ele dá o tapa, esconde a mão. Ele fala. Ah, porque o cara não pode dar um peteleco, o cara não pode bater, porque se for um bandido, tem que bater mesmo. Aí depois ele fala, não, mas eu sou contra excessos. Assume o que tu tá falando, né, porra? Tu não é homem? também disse que isso acontece, tá? Não tô dizendo que não acontece. Mas agora, julgar que todo policial faz isso, muito pelo contrário. A grande maioria tá trabalhando correto, tá ganhando pouco pra caramba, tá morrendo. E se der um peteleco, até pra se defender, um determinado lado político aí acaba com a vida do cara e o cara perde emprego, perde concurso, perde tudo. Essa é uma grande verdade. Vocês têm 5 De acordo com a cabeça dele. minutos. Não, pode Tem quantos aí faltando? 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Mas ele fez uma outra depois, ele falou do questão do policial e de uma outra. E o que acontece dentro dos presídios de presídios, abuso. os abusos. eu já falei da questão dos projetos que a gente está, né, Que os projetos falou tem relação com violência doméstica, que não é um problema real, caralho. criando justamente. O primeiro desafio foi criar um instituto, né, justamente. Uma pra dica, desculpa interromper. Uma dica é o cara não roubar, não matar, que ele não vai pro presídio, né? Essa é uma boa dica. Ai, nossa, que engraçado que ele é, né, gente? Agora, todo mundo viu, todo mundo sabe que eu sou totalmente contra o Estado tá cagando e andando pra população. Eu acho que o Estado tem que ter medidas de segurança para não acontecer esse tipo de coisa. Isso respondendo a pergunta, é culpa do Estado que deveria garantir a segurança dos caras lá dentro. Mas eu sou bem sincero pra você, se você evitar roubar, matar e matar as pessoas, você não vai pra lá, né? Não, mas não é bem assim, viu, Saldanha? Só lembrando que existem homens Inocente. que são inocentes, Não, que estão lá, salvos não tem inocentes. condições, por Salvos exemplo, de inocentes. pagar um bom escritório de advocacia para realizar a sua defesa. Não, salvos Inclusive, nós inocentes. temos ONGs que fazem a defesa e conseguem reverter a situação, e depois, mais de 20 anos depois, a pessoa Não, e sai vale da lembrar, cadeia. não, desculpa, vale lembrar, esses aqui é os culpados, tá? Os inocentes. Vai lembrar também que falsas acusações fazem o cara passar por ser violentado, né? Meu, as pessoas, os homens que estão presos injustamente, provavelmente é por causa de racismo e não falsas acusações de estupro e assédio, tá ligado? Se tem, são pouquíssimos. Agora, o número alarmante de prisões injustas são por causa de racismo, tá ligado? Acabou de falar. Inclusive, Por mulheres que depois são. Eles sempre dão jeito de dar a volta e colocar a culpa nas. Gente, tirem mulher da boca de vocês, tá ligado? A culpa das violências que os homens sofrem não tem nada a ver com mulheres. você Mostra que imagina. não é, e a mulher não paga, não paga nada. Ela Sei. acusou e não recebe a mesma pena. Né? Você imagina esse problema. Um homem, ele é acusado falsamente de ter abusado sexualmente do seu filho. É. Tô falando de casos que realmente não tem prova nenhuma. E vai pra prova lá. nenhuma. Aí vai pra lá. Você imagina, aqui no estado de São Paulo nós temos um presídio específico para o artigo 217, 215. Mas em vários países, vários estados, não tem. Vai lá, eles já sabem qual é o artigo da pessoa e realmente vão levar uma coça. Então, assim, Não, isso é um é absurdo. né? É um Meu, já é difícil provar um abuso. Imagina provar um abuso falso, sabe? Por isso que eu tô falando, essa galera vive num mundo criado na cabeça deles. absurdo. E falsas acusações. É só uma questão que a gente até conversou antes. Quando eu falei dos caras que são culpados, né? Óbvio que o inocente não deveria estar passando por lá. Deveria existir uma pena para as pessoas que fizessem falsas acusações, porque o cara foi violentado, depois descobriu que não era, e o que acontece com a mulher? Na minha opinião, tinha que pagar o mesmo preço, ser presa da mesma forma que ela acusou o cara. Artigo 3 339. minutos e 20 para vocês de comentários. É só 3? Não é É. 5 e... Não, a resposta deles, vocês são só comentários sobre. Cada um. Não, beleza. Vocês ficam falando o tempo inteiro que não existem dados envolvendo homens e que o Instituto do Direito dos Homens vai inventar os dados, vai pesquisar Dados os dados, vai não específicos, sei o não. quê. Mas realmente tem dados específicos de homicídios, de violência doméstica contra homens, de violência psicológica e física entre meninos, de violência institucional, qual o perfil racial, qual que é a faixa etária mais atingida, qual que é a violência institucional envolvida. E sabe onde você pode encontrar isso, doutora Jamile, que eu acho importante a senhora saber? Eu já sei, que não precisa falar não. Atlas da Violência, IPEA, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Mapa da Violência, Estudos de Violência Urbana e Sociologia Criminal, relatório da Anistia Internacional, inclusive fala muito sobre violência institucional e que a gente tá falando agora de violência política. E a pesquisa que eu citei logo no começo do debate,
debate, né? Violência contra homens do Datafolha do IPEA, que ele atualiza anualmente com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Todo ano eles atualizam o IPEA com dados envolvendo homens, tanto questão racial, de classe, tudo. Olha, eu acredito que até melhor do que o Instituto, porque é uma maneira imparcial, né? Então, você não tem essa parcialidade de querer ver os dados envolvendo homens. E outra questão que eu acho muito interessante é vocês falarem das falsas acusações e não falarem quem são esses presos injustamente. Porque, de acordo com a Secretaria Nacional de Políticas Penais, órgão do Ministério da Justiça, são 663 mil pessoas, mas a grande maioria foi falsamente acusada em casos de racismo. 48% negros e pardos são a maior parte dessa população. Tanto que eu achei muito interessante quando você falou que você não sofreu, né, esse tipo de situação, porque tem até casos, né, de relatório pele, alvo, mortes que revelam um padrão. 4.025 mortes por intervenção policial em 9 estados, onde 87% das vítimas eram pessoas negras. E aí faz todo sentido você se dizer, né, cidadão de bem e não ter sofrido isso, mas existe um estereótipo que a polícia vai atrás pra abater, digamos assim, Mas né? eu falei ao contrário, 14 anos. eu falei ao contrário. Na verdade, você estava falando sobre as pessoas. Tanto que ela até corrigiu, Mas né? eu- De você não, falar mas que eu quem falei ao não contrário. comete crime Eu não vai fa- pra cadeia. não, eu- As pessoas Eu estão presas falei que injustamente. existe Ela até esse- te corrigiu. Eu falei que existe Eu concordo com ela nesse Eu não sentido. falei que existe Pausa o excesso. tempo aí. Eu não Pausa o falei, tempo. eu não falei só- que existe excesso. Eu falei, existe Valdir, excesso, Falou, mas existe falou não injustiça, quer ir pra existe cadeia, isso? não comete crime. Aí eu E uma falei, coisa que eu os concordo com a caras que Jamila é que sim, cometeram- existem pessoas. Tô falando, ele dá o tapa esconde a mão, gente. Muito cagão. Ele fala as coisas e depois não assume. Que são Existem presas injustamente, tanto- que não têm acesso Mas a eu bom não falei depois advogado, que eu falei- defensoria Deixa pública elas não é boa. Deixa elas Vai lavar uma louça aí, Saldanha. Vou lá- Tá sendo bem deseducado. Deixa. Vai lá, Eu só cara. tô aqui, né? Aqui Tem eu um falei, único existe ponto nesse excesso, debate que eu existe concordo com a inocência. Jamile. Eu concordei com ela, existe Ah, tá. excesso. Agora o cara que cometeu Mas, meu Deus, deixa ela falar. Todo mundo escutou o que tu falou, tá ligado? Tu falou, tá falado, mano. Tá gravado. o crime tem que ser preso, que se foda depois. O cara, ué. Mas eles agora, não são. Os agora, policiais são os absolvidos. inocentes- Posso te citar um caso? João Pedro, de 14 anos, foi morto a tiros de fuzil pela polícia em São Gonçalo, brincava em casa com os amigos, julgaram e disseram que os policiais agiram em legítima defesa da honra. Um menino de 14 anos levou um tiro de fuzil e os policiais foram absolvidos. É isso que eu tô querendo dizer. A justiça é essa, a gente tem que bater sim de frente com a justiça, porque ela não é etnocêntrica, ela é racista, ela é homofóbica e ela literalmente mata pessoas inocentes e prende pessoas inocentes. E nós temos que debater aqui abolicionismo penal, o antipunitivismo, só que de uma maneira correta, se baseando em dados, sabe? Quando nós vamos falar de falsas denúncias, nós temos que entrar nos dados de quem são essas pessoas falsamente denunciadas e não são por casos de violência de gênero. Não, rapidinho. Eu achei a pergunta excelente. Acho que demonstra um problema muito fundamental, pilar da construção do que é o Brasil, que é o racismo, que o lado de lá chama de mimimi tanto quanto o machismo e todas as formas de opressão. Violência policial é um fato que se volta contra a população negra e periférica. Tem uma lei no Brasil que aumentou o encarceramento, chamada Lei de Drogas, que diz que o criminoso diz que vai combater o tráfico de drogas, mas na verdade é uma guerra contra a pobreza. E é isso que nós vemos hoje. Por isso esses dados, que a maior parte das pessoas que são encarceradas são pessoas pretas e periféricas, porque são aquelas lidas socialmente como perigosas, como bandidos, etc., por causa desse problema. Eu defendo aqui em São Paulo, nesse momento, uma campanha que é Fora Derrite, que é o secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, que talvez vocês tenham visto há poucos meses atrás, que um cara jogou um trabalhador da ponte e tal, e vários casos absurdos de violência policial todos os dias. Todo dia tem um caso. Nós precisamos defender uma política de Estado que seja diferente, que passe por enfrentar essas figuras da extrema-direita que defendem um aumento do genocídio da violência policial. E é por isso que eu também defendo a revogação aí do projeto de lei de drogas, que foi um projeto feito pelo Lula, ou pela Dilma, não lembro agora. Não, pelo Lula em 2006. É um projeto dele que aumenta o encarceramento, um problema bizarro, profundo. A violência carcerária contra os homens é um tema. A Jamile aqui não falou nada, né? Sobre violência policial. Vilela, Ela comentou sobre... Ela comentou sobre... Vilela. Já me Já passou candidatei aqui várias vezes. 1 minuto e 8 segundos. Já pelo me amor de candidatei Deus, várias já vezes. cansou, Pelo já. menos vai ter Deu. política pública pra Tá A gente não precisaria passar o tempo se o Não, Saldanha, a gente que tá parou, do seu a lado do gente parou, a debate, gente parou. tivesse Parou. falado... Então vamos lá. Ai, gente, sempre um caos nisso aí, né? Mas assim, é muito feio pro lado dos masculinistas estarem debatendo com elas, porque tu vê que quando eles falam é só um papapó, pipipi, papapó, e quando elas falam é tipo assim, elas têm uma oratória, elas trazem dados, elas tipo assim, batem levemente neles, sabe? Tipo assim, batem elegantemente neles.
Foi tão bonito ver elas falando, né? E eles falando, tipo. Cara, a pergunta foi sobre ah, a violência dos PMs contra homens negros. E que nem a Mandy falou, a Jamile não falou nada sobre isso. Ela falou, mas só falou de violência doméstica, que instituto, que dados manipulados e. Sabe? Não cabe Mas o terminou? argumento aí. Agora a segunda pergunta para as feministas do chat. Vamos lá, o Hermanito, ele fala assim, na opinião das feministas, por que a esquerda feminista defende o Hamas? Vocês feministas também são a favor de que esse grupo terrorista fazem com as mulheres? Gente, primeiro, não existe a esquerda, não existe a esquerda feminista, não existem as feministas. Aqui eu falo por uma leitura do feminismo marxista, sou socialista, oposição de esquerda ao Lula, eu não defendo o Hamas. O Hamas é um partido político da Palestina. Muita gente nem sabe o que é isso, né? Porque a extrema-direita faz um caos na cabeça das pessoas que fica parecendo... Os palestinos são Hamas. Digo, é um partido político, tá? Terroristas. Tanto quanto outros partidos políticos, eu não... Terroristas. Olha, essa é uma forma de você Sim, interpretar matar bebê, diante matar do que civil, foi... me parece um Aqui o mediador tá dando opinião. partido. Diante do pode que fazer. foi o... Bom, mas se tu vai colocar isso, então como é que é o Natanael? Sei lá, não sei nem falar o nome dele. O cara lá de Israel também é um terrorista. Porque ele também mata bebês. Muito mais. Mas eu não Tá quero falando me de Israel. intrometer nisso. Tá. Aquela Isso a gente Não quero me intrometer se intrometendo, tô falando bosta. tá falando de Israel. Podemos falar de Israel e podemos falar de Não, Hamas. veja... Ou Vilela, que um mata, o outro pode matar também. Tipo, Não. crime de bebê guerra só um lado civil. tá condenado até agora. Então, mas, ok? Olha, Ok. eu acho que tem uma guerra, Mas vale um matar. genocídio, Mas uma luta para o de tempo. colonização sendo Você levada... Mas olha só, ele vai discutir, ele não é só o mediador. entrar deliberadamente, matar, Que é o que Israel estuprar. faz. É o que Tô Israel falando de faz. Hamas primeiro, depois a gente pode falar de Israel. Hamas não faz isso. O Hamas Faz é um isso? partido político que Mas é conduz... liberado fazer isso? Olha só, mas não deixa ela falar. Você acha O que Hamas é um os partido... fins justificam os Eu meios? posso Caralho, mano, deixa ela falar, brother. falar? Não, O eu tô Hamas- perguntando. O Hamas... Não, é que você tá fazendo uma série Não, eu de tô per- perguntas, então, Vidal. eu tô falando, os fins pode justificam fazer os isso e meios? os fins- Não. Os então fins justificam pronto. os meios? Não. Então, o Tá? que fez Agora é certo? posso apresentar a Pode. posição sobre o Hamas? O Hamas conduziu uma operação política de 7 de outubro, tá enfrentamento ao que é o Estado genocida, o Foi Estado aquele que pegou genocida os de governos na Israel, cabeça, tá? Esse daí já foi desmentido por Israel. Que é uma guerra, um apartheid, uma brutalização de Ó, uma... eu vou parar a discussão estado- porque eu acho um absurdo o que você tá falando e não é o tema do produto. Então vamos pra outra. Eu acho defendo absurdo. Eu tive Palestina lá. livre do Rio ao mar. Eu também defendo a Palestina, acho um absurdo o que o governo de Israel faz. Agora você falar que Não, eu não matar bebê, defendo, eu não estuprar defendo, mas que isso, Vilela, eu não estuprar defendo mulheres. isso de forma Não, você alguma. falou que foi um ato Mas, gente, é péssimo esse posicionamento do cara. Ele deveria ser o mediador, né? Pode falar. político gerado por Sim. Israel. Não, eles não Não. entraram pra matar soldados, eles não entraram Eu não- soldado contra soldado. É porque tu tá sendo ignorante, não tá deixando ela falar e não tá querendo entender o que ela tá falando. Ela não tá dizendo isso. Eu Gente, vi um olha vídeo, só. tem um filme chamado The Atrocity Film, eu acho que você deveria ver. Eu odeio homens. Olha só. Tu, burrinha aqui, tá? Que não tô deixando tu falar. Eu tô te perguntando um bagulho, mas eu não deixo tu falar. Além de eu não deixar tu falar, eu tô dizendo que tu não sabe do que tu tá falando, sendo que eu nem tô escutando o que tu tá falando. Então eu já vou te indicar um filme pra tu assistir, mesmo sabendo que tu, assim, estuda e domina, né, sobre esse assunto. Eu vou te indicar um filme pra tu assistir, porque eu acho que tu tá errada. Sendo que eu não tenho domínio nenhum sobre o assunto. As câmeras do próprio Hamas filmando e comemorando, matando civis, crianças, Civis. estuprando. Eu não tenho acordo nenhum com isso. Então, Eu pronto, não- é só isso que não eu queria tenho que você acordo, falasse. não tenho assim acordo como com o é o Hamas. absurdo que Israel faz, Não também é tenho só acordo isso. com... Mas é porque eu não acho que é equivalente. Essa é a Não é diferença. equivalente? Como assim? É porque Gente, não é equivalente. Não é. Tá ligado? Porque aqui a Só que não deixam ela explicar, não deixam ela falar. gente vê uma política de Estado levada adiante por Não, eu, décadas. assim, é Eu melhor. estive lá, eu vi o que eu vi, e eu duvido que você veja esse filme. Eu estive lá, ele esteve na Palestina, não entendi. Eu duvido e você não muda de opinião. Claro que Não, ela tá Vilela, que é Ela isso? falou que foi. Que isso? O que você falou pra mim? Não, olha só. Você falou que Posso 7 de outubro explicar? foi o quê? Posso 7 explicar minha de outubro, posição? repete, por O que favor. foi? Repete o que você Repete, falou. por gentileza. O que foi 7 de outubro? 7 de Foi outubro uma ação. é uma ação política levada adiante. Meu Deus, não é uma ação. Mas, gente, eu posso terminar. Gente, que feio o dono do programa tá fazendo isso.
Na de apresentar o meu ponto de vista, Deixa ela terminar. Só tentar entender. Porque eu tô Sangue de Jesus. Uma ação militar. Misericórdia, Jeová. foi uma ação militar Com o intuito de... lutar contra o Estado de Israel. Com o Mas que intuito eles- de matar civis. Eles não foram Mas lá pra eu não matar. tenho acordo que você estupre, etc. Entraram Vilela, numa nós festa, tamo- numa nós tamo rave do e lado saíram da- atirando nas pessoas. Mas E o Estado de Israel sequestraram. faz a mesma um erro coisa justi- há um erro décadas. justificou. É que eles estão falando como se o Hamas tivesse entrado em Israel do nada. Como se Israel não tivesse há anos matando o povo palestino. Não estivesse cercando eles, impedindo de entrar comida e água naquele lugar. Sabe? Não sei, como se Israel não tivesse invadido a terra dos palestinos e estivesse dizimando eles. Eles estão falando como se o Hamas tivesse entrado lá do nada. Um dia eles acordaram e pensaram, ai, que vontade de entrar em Israel. Não, Isso é não. absurdo. Sangue de Jesus tem Ai, meu poder. Deus, que absurdo. É por isso que eu tô falando. Não. Eu fico muito puto com esse tipo de defesa de parte da esquerda e não sabia que vocês defendiam E isso. ela def- Portanto, Não, a vamos gente para outro não assunto, que defende. isso eu não negocio. Não se pode matar Mas eu civil. não Nossa, mas se eu tivesse lá, eu já ia dizer, então acaba o programa que eu vou embora. Que desrespeito é esse, mano? defendo isso. Você acabou tá? de falar, me desculpa. não- Ela não Me falou, desculpa. gente. não Eu tô defendo. até assustada que o Vilela, como host, se meteu no debate pra comentar. Não, é que ela tá falando isso, pergunta pelo pra amor de mãe Deus. Desculpa, sobre o que ela tá- tema que, tipo, ela tá tentando explicar, Vilela. Ela explicou Ela tá 3 tentando- vezes. Não, eu eu falei, não consegui explicar. que é um ato Vocês político. ficaram Ah, todos do interrompendo. Um ato político justifica você matar civis, não sei o quê. Não. Pronto. É isso Então aí. você é contra. Então você é contra. Fala, eu sou contra, vai. Fala- Pera, vamos falar uma coisa aqui. Ah, mas é um debochado esse Saldanha, né? O que ele tem a ver? Ela falar, não eu é sou contra. contra, gente. Eu Pelo sou amor de Deus, contra. tá aí. Eu sou contra que Israel faça contra. Nossa, gente, que feio que estão fazendo com a Mandy. Que feio, que feio. Não, É só isso. Parabéns, enquanto o Hamas- Eu sou contra o Hamas, eu sou contra o fazer uma Israel. colega aqui de Aê. debate. É que existe um mecanismo de palavras para usar e minimizar o que o Hamas faz. Assim como existe um conjunto de palavras para minimizar o que o Vai Estado de Israel faz. Vamos falar a verdade, é só isso. Que bom Não precisa que falar. as É uma feministas- Nossa, mano, eu tô passando muito mais raiva assistindo isso do que o resto do debate. Muito. Essa situação que estão fazendo com a Mandy ali, pensa, ela tá num programa de debate, onde deveria ter um mediador. O mediador se juntou com o outro lado e não estão deixando ela falar. Estão atacando ela de todos os jeitos e não estão deixando ela falar. Estão colocando palavras na boca dela também. É uma situação, nossa, muito feia, muito feia. Por isso não. Foi terrorismo que fizeram. Como é terrorismo, algumas coisas que Terrorismo o macabro. Israel faz. Pronto. Eu tô errado. Muito feio, tá errado. Muito feio o que tu tá fazendo. É ou não é? E, portanto, os dois são terroristas. Tipo assim, não resta outra opção a Mandy a não ser concordar pra que eles parem com esse show que eles estão fazendo. Nessas ações. É que eu acho Você que não a leitura- consegue colocar Mas isso eu posso como falar? Eu posso falar? Pode, Ela não desde que vai você coloca contra ele os como ideais terrorista. dela. Mas é que eu posso falar com todo mundo ficando em silêncio? Claro. Depois, Porque se é você que deixar isso eu falar não... também, tu Isso, fala. claro, com certeza. Mas só tu que falou até agora, Vilela, pelo amor de Deus. Claro, vamos lá. É porque, tá? Eu não defendo o Hamas, não tenho alinhamento político. Eu acho que, inclusive, é um partido político burguês que defende uma solução que é também religiosa E pro foi financiado conflito por que a Israel. gente vê naquele lugar. Financiado por Israel, não tenho nenhum acordo com a política e tal. Agora, acho que houve uma ação militar. Deixa eu tentar falar o seguinte. Trazendo um outro exemplo. Nesse momento, a Rússia ataca a Ucrânia. Já faz muitos anos, certo? Uns Invadiu o território, uns 2 anos que a Rússia ataca a Ucrânia. Expansionista e tudo mais. Diante disso, houve uma organização da população ucraniana para lutar contra isso. Agora, quem mais entrou nessa jogada contra o ataque russo? Foram também o exército da Ucrânia, o governo ucraniano, aquilo que se chama de milícias nazistas, etc., da Mas só Ucrânia. conclui logo, a gente não pode também deixar... Não, claro, é. todo mundo. Digo, diversos atores políticos entraram em guerra contra o ataque que a Rússia fez ao povo ucraniano. Eu defendo o direito legítimo de um povo se defender diante de uma violência. Agora, é a melhor forma? Porque para você lutar contra a intervenção russa, você tem que pegar em armas hoje. Certo? Então, tem os que fins pegar em justificam os meios. Não É o que é você tá isso, dizendo. mas você tem que pegar em armas para defender a Pra eu sua me vida, defender, porque você matar- tá sendo atacado. Se eu estuprar a mulher... Israel existe há Pera, pera, décadas. terminou? Sendo acusado. Não, mas só Eu odeio essa gente que fica assim, ai, porque atacar é errado. Caralho, mano, eu tô sendo atacado. Tipo, se estão me violentando, eu vou aceitar? termina o pensamento. Mas 30 segundos se você quiser me dar. Tá bom. Porque o negócio é o seguinte: a violência daquele que reage a um ataque
Eu acho que é legítima. Nossa, matar. Você acha mesmo? Meu Porque, Deus. veja, Eu não tenho- o Estado eu, de Israel é sinceramente, um eu não tenho nem Estado que vontade de leva discutir isso. adiante há décadas uma Vilela, política de já pode vir genocídio pra e de nós? apartheid. Não, gente- a gente parou Não, pra eu uma não quero discussão, falar da foi pra opinião, outro lado. Vilela. Ela tem o tempo dela pra pergunta que você fez, eu não vou me meter Não, mais. mas ela Eu já acho respondeu só- a pergunta do chat. Tudo é bem, pra ela mim. vai responder, só tô Não, ela falando. já Mas você não respondeu. acha que Ela já o usou o tempo ucraniano dela. Agora é a poderia ter o nossa direito vez de de se falar. defender, por Agora- exemplo? Se ele pegasse bebês e estuprasse mulheres, não, claro que não. Mas Guerra não é contra... sobre isso que nós estamos falando. sobre- Que eu não, não. tenho acordo nenhum com isso. Eu Você acho não que o tem- estupro é usado, inclusive, Você- como você não tática de consegue guerra, dizer de que- submissão de você não povos. Eu consegue não dizer- tenho acordo você não- com isso. você Mas consegue quem faz dizer- isso é o povo Agora de é minha vez de Israel. falar, querida. Desculpa. Você não Como assim é tua vez de falar? Tu nem deveria estar falando. você consegue falar que o Estado de Israel é terrorista, mas não consegue falar que o Hamas é terrorista. Você entende como são dois pesos, duas É medidas? porque são dois pesos e duas medidas, e eu digo isso não tendo nenhum acordo com o Hamas. Tá bom. Vilela, libera logo pra nós. isso Eu acho mesmo. absurdo, É isso você tem mesmo. direito a dar sua opinião, tudo bem. Vamos continuar uma pessoa. Vamos continuar. Como discutir com a pessoa? Quanto mas- tempo Só um falta minutinho. pra ela? Qual que era a pergunta? Mas qual que era a pergunta? Que feio o Vilela tá do lado dos outros, se juntar com os outros lá pra atacar as duas ali. Pergunta pra eles lá. Então, repete a Era pergunta e sobre ela a continua de onde Palestina, foi. esse é o Não, é problema. pergunta do chat. Então, repete a pergunta. Eu não respondi. Então, agora vai ser a resposta. Não, ela já falou já faz tempo. Faltam só 2 minutos, né? Não, tem o tempo. Foi 2 to- por enquanto. É. Eu fui Ah, tá, pausando faltam quando 3. ela falava Vai, em cima. é. É, na opinião das feministas, por que a esquerda feminista defende o Hamas? Vocês feministas também são a favor do que este grupo terrorista fazem com as mulheres? Ela começou falando que não é todo mundo que esquerda que é feminista, né? Só recuperando o que você falou. E aí vai a partir daí. E eu não tenho acordo nenhum com o Hamas. Tá. Eu também não tenho nenhum acordo com o Hamas. Critico, inclusive, qualquer decisão deles de estuprar, de matar, de fazer coisas desse tipo. Eu acho totalmente errado. Sou contra a guerra, sou contra crimes de guerra, sou contra estupros de guerra. Era só isso que eu queria ouvir. Basicamente Só isso. isso. Mas eu você tá falei ouvindo isso. de mim, Não Vilela. Não falou. tem problema, você tá ouvindo de mim. Tá bom. Essa é a minha opinião, minha visão sobre isso. Eu acredito que existe um conflito muito complexo, geopolítico, muito intenso em relação à Palestina e Israel, e a gente resumir isso ao que aconteceu no ano passado, ou foi no ano retrasado, 2023, que foi o 7 de outubro, 8 de outubro. Foi em Resumir isso pensando 20. que é uma coisa que existe, desde a Declaração de Balfour, desde a Nakba de 1945, o surgimento do Hamas, gente, foi Assentamentos financiado. ilegais, expulsão do. Tudo isso, eu sei tudo isso, eu sei tudo isso. A minha questão só é essa passação de pano com o Hamas, só isso. Não, É só a isso que gente não eu queria tem deixar bem claro, só isso. E eu acho Só isso. importante Ah, tu deixou bem claro, a gente percebeu. A gente percebeu. deixar isso bem claro, né? Que a gente não tem nenhum fechamento com isso. Inclusive, a gente faz críticas ferrenhas aos estupros de guerra envolvendo mulheres. Exatamente. Independente da ideologia que seja, estupro de guerra é errado. Os crimes de guerra feitos por Netanyahu também são completamente errados, que já foram julgados pelo Tribunal de Haia. Os deslocamentos na Palestina são errados. O que está Sim. acontecendo na faixa de Gaza é errado. A colonização Porque não é israelense escolher um errado. lado, vocês E entendem? aí Não é que tá. escolher um lado. Um lado tá certo E e o eu outro sou tá todo literalmente errado. contra o Hamas. Eu vou deixar aqui claro, não sei qual é a visão da Mandy em relação. Olha, gente, é que eu acho que desse lado, a guerra não tá sendo Hamas e Israel. Tá sendo Palestina e Israel, porque não tá sendo uma guerra, tá sendo um genocídio. Tá sendo Israel dizimando a Palestina, né? Por isso que esse piti que o Vilela deu, de falar, porque não dá pra escolher o lado do Hamas. Ninguém tá escolhendo o lado do Hamas. A gente tá falando sobre a Palestina, porque Israel tá dizimando a Palestina. Não é uma guerra entre Hamas e Israel, é um genocídio que Israel tá fazendo com a Palestina. Então é isso, eu sou contra o Hamas, porque um amigo meu que é palestino, que nesse momento, inclusive, está na Palestina agora. Onde? Em Cisjordânia ou Gaza? Ele tá na Cisjordânia. Ele tá indo agora em direção a um casamento que vai acontecer ali em Palestina. Mas ele é também. brasileiro? Ou... Ele é brasileiro, pra quem quiser conhecer, é Kais Hussein, o conteúdo Pois queria dele é falar com muito ele, se bom, ele tivesse de aqui, Palestina. Ele vai voltar da Palestina, eu inclusive, quero, se quiser quero. convidar ele, Claro, ele quero. pode falar como é que tá, ele tá filmando tudo lá. E ele explicou todo esse conflito, inclusive, de quem vivencia. Eu sou contra o Hamas, principalmente porque, além dessa questão de ser um partido político, ele é um partido de extrema-direita, que ele é considerado Pois é. extremista. Ele é de extrema direita conservador. Pois Ele é fundamentalista religioso, ele defende fundamentalismo em Pois cima é. das mulheres, da religião. Perfeito. Então, essa é a minha visão enquanto feminista. Acredito que muitas de nós temos essa visão mais radical de entender que
o Hamas ele foi financiado para ser o que ele é hoje. E daí estão utilizando hoje o Hamas para matar palestinos, pessoas inocentes. E aqui eu queria dizer que não é uma guerra quando você não tem soldados mortos palestinos. Você só tem soldados mortos de Israel. Você não tem, você nem tem números dizendo, olha, os soldados palestinos, porque não tem. Isso que é complicado. Nós temos números de civis mortos, de crianças mortas, de mulheres que estão sem anestesia, de hospitais que foram bombardeados. Então eu acho que é importante focar nisso, sabe? Se a gente vai falar de Palestina e Israel, a gente tem que falar sobre os direitos humanos que estão sendo negados para os palestinos. A comida, a água, o direito à moradia, o direito à vida, sabe? Com Que eles estão certeza. perdendo. Então, essa é a minha visão, essa é a minha opinião. E eu sou totalmente contrária ao que o Hamas tem feito, porque isso acaba, sim, afetando os palestinos no que está acontecendo com eles. E as pessoas têm a visão que todo mundo é o Hamas, sendo que até o líder do Hamas já foi morto. Tem né? um O líder do Hamas foi morto, vídeo de um Hezbollah foi morto. comediante É isso. palestino que é muito bom, que ele fala assim, você quer saber como que é a Palestina sem o Hamas? Cisjordânia. Não tem Hamas lá, Israel vai e tira os caras de lá, e tem assentamento ilegal e E tudo agora mais. Israel tá indo pra Síria, Exato. tá tipo... O que me, o que me incomoda, e eu acho que eu deixei bem 100% claro, com isso, então, tá? mas o que me Ai, ninguém mais quer saber o que te incomoda, Vilela. incomoda é o giro, cada um é o tem que giro que ela falar, fez eu e que muita gente faz pra falar. O que eles fizeram é terrorismo. É errado matar a criança, é errado. É só isso. É só isso que eu perguntei. errado. E aí você deu uma volta incrível com medo de falar, não, eles são terroristas, porque eu sei que perde ponto Não, na esquerda. não é com medo, Vilela. Posso te explicar o porquê? Pode, porque parece que perde. Com medo de perder pontos na esquerda. Meu, ela só é fiel ao que ela pensa, tá ligado? Não tô falando que eu concordo ou discordo dela, tá ligado? Mas eu acho que eu não tô gostando do jeito que ele tá falando com ela, sabe? Então fala assim, Posso Hamas é explicar o terrorista. porquê? O Hamas é Acho que a esquerda terrorista. Posso pronto. explicar o porquê? Hamas é Por favor. Posso explicar o porquê? Sim, ela falou. Falou, graças a Deus, estão melhorando, tá ótimo. Peraí. Não, só explicar o porquê. Porque esse argumento, com essa visão, ele é endossado hoje para corroborar uma narrativa de que o problema deste conflito é o Hamas. E Não. esconde o papel de Israel. Eu não sei se essa é a sua intenção, pelo que você Não, falou claro aqui, que não, não. você defende Claro uma que não. Palestina livre. Eu não sei qual é a opinião dos demais colegas aqui. O que eu sei é a opinião da extrema-direita, que usa o negócio do Hamas, do terrorismo, Claro, como para justifica encobrir pra qualquer para coisa. encobrir os crimes que o Estado de Israel leva adiante há décadas. Sim. E para mim, realmente, assim, é que são dois pesos e duas medidas mesmo. Porque eu acho que nós temos uma reação agora, recente. Não, só pra deixar claro, Nós temos uma reação só pra deixar claro, recente dois contra pesos um e duas medidas genocídio em há relação às décadas. mortes. Não tô falando Isso. em relação de proporção, de tamanho, não, e a história. Tô falando só em relação a quando eles cometem a mesma coisa, tem que ser o mesmo peso e mesma medida, não dois pesos e duas medidas. Ah, eles podem por causa... Não, ninguém pode. Ninguém pode. É isso. Gente, eu, É nesse inclusive- Mas é que ninguém falou isso em nenhum momento, pelo amor de Deus. É isso que eu tô falando. O Vela colocou palavras na boca dela. Dizendo assim, porque um estupra e mata, o outro também pode estuprar e matar. Não foi isso que ela disse. Ela tá falando que tem pesos completamente diferentes, porque de um lado tu tem um Hamas, que é um grupo terrorista ali, minúsculo, que não representa a Palestina, enquanto tem o Estado de Israel que tá dizimando o povo palestino. O Israel não tá matando o Hamas, Israel tá matando o povo palestino. Entendem? Não foi isso que ela disse. Por isso que eu tô falando, eu tô irritada com a maneira que ele se meteu e com a maneira que ele colocou palavras na boca dela. Ele falou que ela ficou dando rodeios, mas é ele que tá dando rodeios pra falar o que ele quer, o que ele entendeu. Ele não tem a humildade de tentar entender o que ela tá dizendo e fica interrompendo ela o tempo todo, sabe? E ele quer que ela diga o que ele quer. Ele não aceita que ela possa pensar algo diferente dele. Entende? Eu anotei aqui, Não, ó. só pra explicar a minha Claro. parte, pra você não entender Sendo que ele nem entendeu o que ela disse direito. errado. Eu coloquei aqui, ó, estupros como tática de guerra, porque é um tema que, inclusive, acho que é importante de ser abordado do ponto de vista de quem Que vai não é defender novo. as mulheres. Não é novo. Pra mim é só isso. Digo, tem uma reação. Quem leva adiante a reação nesse momento é o Hamas. Mas tem milhares de palestinos lutando lá e Sim. lutando pelo seu direito à sua terra, à sua identidade, à Isso, sua cultura. Jordânia, E eles Gaza. não. O Hamas não representa eles necessariamente, tá entendendo? É que o Hamas é quem aparece como a ponta de lança. Mas digo, então nós temos que tomar cuidado diante disso, porque todos os palestinos não são o Hamas. Hamas não é o ponto de partida deste conflito da violência. Não. O ponto de partida é a existência do Estado de Israel em si, que subordinou e fez com que milhares de pessoas perdessem discordamos seu disso, território. mas isso é uma outra discussão. Eu não acho que ele é tão Por favor, não entra na discussão de novo, Vilela, por favor. simples assim. Mas, agora eu entendi teu ponto e É eu isso. acho Ó, como é bom quando tu para, escuta e não fica interrompendo a pessoa, tu consegue entender o que ela fala. Olha só, que doideira, que maluquice. E eu acho que a Sardat também, quando ela começou, ela já foi direto no ponto, que é isso.
Ó, vamos deixar claro isso, eu como feminista, tal. Porque senão acontece aquela coisa assim, eu sou feminista, mas putz, Mas eu comecei deixando bem claro que eu não tenho nenhum tipo Não. de acordo com o Hamas. tá. Ninguém fecha com o Hamas. Só lembrando que ela parou em 5h48, viu? Passou 48 Essa daqui segundinhos. a gente vai ter Ai, meu Deus do céu, mulher insuportável. que dar um desconto porque virou outra coisa. Gente. E relaxa, gente. entrou num Entrou um outro debate, a gente saiu do negócio e Perfeito. relaxa. Agora, comentário de vocês, 3 minutos. Olha só, o que acontece, pessoal? Pra E quem tira não... do meu tempo aí, que eu estourei meu Pode tempo. deixar. Pra quem não viu, a Mandy só mudou de posicionamento quando o assessor dela veio aqui. É tanto que Nem é só é meu você assessor, é vocês meu voltarem amigo. um pouquinho. Não, gente. Ela fez assim, aí ela mudou, porque até então Mas tudo ela era bem, a todo mundo favor. tem direito de Mas vamos refazer lá. a frase. Amém, Não né? mudei nada Graças do que a eu Deus. falei. Mas, gente, ela não mudou nada, tá tudo gravado. Vocês que estavam colocando palavras na boca dela, tá ligado? Não A mudei nada questão, do que eu pessoal, falei. é o seguinte: essa mesma linha de pensamento que a gente verificou aqui pela Mandy é o que acontece nos dias atuais contra os homens. Mulheres praticando falsas acusações, homens sendo injustiçados, e elas fazem o quê? São a favor, inclusive criam leis como, por exemplo, a Lei Mariana Ferrer, que foi uma Não aguento, meu. Parece que ela é um papagaio e tem só algumas palavras na cabeça dela. Violência doméstica contra homens. Lei Mariana Ferrer. Maria da Penha. É só isso que ela sabe. Eu não aguento. Não era nem sobre isso a pergunta, tá ligado? uma mulher que gerou uma falsa acusação contra o homem, A outra palavra, falsa acusação. e o Estado brasileiro Palavra não, né? Frase. aplaudiu essa situação. E eu vou dizer mais para vocês que realmente a Sardá falou lá no início, falando sobre o nosso parlamento, que criam leis, inclusive, não foi a fala dela, mas que criam leis misândricas. E eu vou dar um exemplo para vocês. O que seria misandria? Olha só, de acordo com a Wikipédia, o desprezo De acordo com o Wikipédia. Essa é a qualidade das fontes. Não, ela acha que o IPEA é uma fonte que manipula dados, ou seja, não é confiável. Agora, confiável é o Wikipédia. Meu, não dá, mano. ou preconceito contra homens ou meninos. Vejamos só. A própria feminista Nina Power, ela colocou, olha só, feminismo erra ao focar em demonização dos homens. Vamos ver aqui no Brasil um exemplo de lei misândrica, a lei de violência psicológica contra a mulher, que foi incluída. Eu vou voltar aqui. A gente sabe que é óbvio que misandria não existe, né, gente? A gente sabe que por mais que uma mulher odeie homens, ela não tem o poder de oprimir eles, né? Não existe um poder institucional, cultural, porque a gente vive num mundo machista. Então, por mais que uma mulher odeie homens e queira, né, oprimir eles, ela não consegue. A gente sabe, né? Então, misandria não existe. Incluída pela lei 14.188, Ah, mas de acordo com a Wikipédia, existe. onde estabelece o artigo 147 do B do Código Penal, onde coloca assim, ó, causar dano emocional à mulher, configurando somente como vítima a mulher, como se o homem, como se o menino não fosse vítima no Brasil também de violência psicológica. Só o homem que está me assistindo, que já foi vítima de violência psicológica, sabe do que eu estou falando. Assim, só para complementar, assim, realmente ela demorou a falar, você mudou assim seu discurso. Eu não acho que o Vilela mudei, ia não, parar. não mudei. Seja sincera, você acha que ele ia parar tudo que Não. tá fazendo à Ô, toa? Saldanha, Ele parou tudo que tá fazendo porque ele é um metido e sem noção e que não deixa a louca falar. Porque ela falou a mesma coisa desde o início, é ele que tava dando volta e não queria deixar ela falar e não tava entendendo o que ela tava falando. Quando ele finalmente deixou ela falar, ele conseguiu entender. Ela não mudou nada. A diferença é que antes ela não conseguiu falar. Depois ela conseguiu. Saldanha, Então, assim, você meio sendo que- justo, ela falou uma coisa, mas demorou muito pra falar e depois eu falei reduz, ela falou e eu entendi. beleza. Sob Eu não- pressão, eu não acho, né? não, mas eu não acho que ela mudou. Ela só, É. ela fez uma explicação mais reduzida. Só Bom, pelo menos isso. Ela isso. Eu tenho certeza. Ela foi lá na China. Não, pra mas poder tudo bem, falar é sua uma coisa opinião. dessa. Não, A impressão que eu tive não foi essa. Tá bom. É assim, então ela falou, alguém chegou ali, ela mudou ali e tudo mais. Tudo bem, eu respeito a opinião dela. Mas assim, também, eu não vou nem complementar muito esse assunto, senão vai ficar só nesse negócio dessa guerra. Senão a gente foge muito do... Mas e também, enfim, não esperar o quê de uma pessoa que é a favor de aborto, a Deus dará. Então, esse tipo de pessoa a Ai, gente tem que não, esperar olha. tudo. Eu acho melhor Aí é outro continuar. assunto que vocês podem levantar. beleza. Mas vamos pra... Terminaram? Sim. Tá. Terminou. Agora é a segunda pergunta para eles, né? Isso. Então vamos lá.
Vamos lá, o Pedro Amaral, ele fala assim, vocês falam como se todas as mulheres fossem manipuladoras ou interesseiras. Isso aí não reforça estereótipos perigosos e misóginos que atrapalham até os homens de verdade? Com certeza você não assistiu o debate, meu caro, porque aqui quem generaliza é o teu pessoal, são elas, tá? É tanto que se alguém for falar sobre violência, que o homem é vítima de violência, vão ser cancelados nas redes sociais, tá? O que eu sempre falei, inclusive, Mas é óbvio que vai ser cancelado porque você tá falando bobagem, né? te convido a me seguir no meu Instagram, @Jamile Venceslau. Mas nem morta, nem que me paguem R$ 1 milhão eu te sigo. Eu nem entro na tua página. Você vai ver lá que eu falo sobre algumas mulheres. Inclusive, meu querido, compre meu livro. Como eu já falei, né, no outro react, é óbvio que tu vai falar algumas, porque é impossível tu falar mulheres, porque é uma minoria das mulheres e não a maioria. Quando a gente fala que homens são potenciais abusadores, é porque a maioria dos agressores, né, de violência doméstica, de feminicídio, são homens. Então, a gente pode generalizar, né? É uma conceituação básica aí. No Manual do Homem Inteligente, que aqui eu falo sobre algumas mulheres Ai, é ela mesmo que escreveu esse livro. Passada. Que horror. que são maquiavélicas. Provavelmente é um feminista, né? Esses feministas. Não, nem sabe, É um é. feminista que não viu nada. Segue fica a manada. acusado. Muito pelo contrário, eu acabei de falar Gente, a galera já perdeu todo o respeito, né? Tá tipo uma baixaria. que o homem tem que proteger e morrer pela sua mulher. O homem, ele tem que honrar a sua Eu não aguento mais ele falando porque o homem tem que proteger. Ai, meu, tá. Os dois são dois papagaios, eles só ficam repetindo as mesmas coisas, gente. Mas não acrescenta nada e nunca traz nenhum argumento que faça algum sentido. mulher. E falei que eu sou totalmente contra feminista, que elas são um câncer para as mulheres com esse discurso. Mas no final elas mandam liberar sexualmente, que transe com todo mundo. Depois as mulheres sofrem as consequências. Depois a gente fala, quantos índices aí de violência sexual e tudo mais. Nem sempre é pelo parceiro, é pelo cara que ela conheceu e as feministas falam, vai lá, dá no primeiro encontro. Qual feminista? Os conservadores. Minha filha, olha só. Não, elas falaram de não generalizar. Vai começar a treta. Eu estou falando tá Então, mas de modo geral. isso não tá falando da opinião dela. Não. Você concorda comigo que o feminismo fala que A mesma forma Prega. que você fala das feministas, elas falam dos masculinistas. É a mesma coisa, eu nunca Tá? fui pra citar um, beleza. Até Mas porque eu falo também. que você tá. Dá E licença. você generaliza todo Dá tempo. licença, só pra constar, tudo que você falou eu nunca falei. Do que? Então, por exemplo, ela falou que os masculinistas, não sei o que de mulher, por exemplo, que eles nunca falam do Mãe solteira, mulher não, acima de 30. Isso, ela começou a falar um monte de coisa que é um discurso de um determinado grupo. Eu nunca falei Red isso, pill, muito pelo contrário. Não, eu me considero red pill, mas tem É que você alguns, fala que não é masculinista, tem né? alguns produtores de conteúdo que têm suas opiniões particulares. Eu Entendi. não tenho, entendeu? Então, da mesma forma que tem. É óbvio que qualquer um imbecil que chegar agora na internet vai ver que tem mulher que fala, liberação sexual, que a mulher pode tudo, e aí depois ela fala assim, não tem. É que sim, mais uma vez, como eu falei, masculinismo não existe, né? Feminismo existe. Quando a Carol fala quais feministas, existem várias vertentes diferentes no feminismo que pregam coisas diferentes, inclusive, né? O feminismo liberal, por exemplo, é totalmente diferente do feminismo marxista. Por exemplo, o feminismo liberal acredita que pornografia pode ser empoderadora. O feminismo marxista é contra a pornografia. Então, sim, são visões completamente diferentes e elas são embasadas teoricamente e empiricamente, né? Então, realmente, masculinistas a gente tem que generalizar porque não existe uma divisão do que é a vertente tal do masculinismo e vertente outra do masculinismo, porque não existem vertentes, porque o masculinismo em si não existe. É só um monte de ideia solta, inventada na cabeça deles, que não é corroborada por nenhum fato da realidade, nenhum dado de nada. Então é só opiniões soltas. Então não tem como diferenciar masculinistas entre si. Agora o feminismo sim, porque o feminismo existe. E ele tem vertentes diferentes, tem teorias diferentes, tem pautas diferentes. Então, né? O que você fala, mas acho que uma das vezes fala sobre objetificação, tratar a mulher como um objeto, sendo que as próprias mulheres, algumas, não todas, claro, né, se colocam nessa posição de mostrar a bunda pra ganhar like e tudo mais, entendeu? O que isso tem a ver com feminismo? O que tem a ver? Tô entendendo. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: eu não prego isso, muito pelo contrário, eu prego que honre a sua mulher, que você morra pela sua mulher, que você, né, que você tenha o orgulho de ter seu relacionamento. Prego, sim, que o trabalho de casa tem que ser valorizado, que realmente muita gente não valoriza. Tudo isso eu deixo bem claro. Então, Mas é que, Vilela, tu não. Vilela. Saldanha. É Saldanha? É, né? Não é só. Tu não tá falando por ti, tu tá falando pelos masculinistas, porque tu tá num debate onde o nome é masculinistas.
versus feministas. Então, tu não tá falando só por ti, né? Rapaz Senão, no debate seria feministas versus Saldanha. aí, provavelmente é um feminista, né? Que é uma raça miserável aí, é uma vergonha como homem. O cara que se intitula feminista é uma vergonha como homem. É uma vergonha pra sua família, uma vergonha pro seu tempo passado. Eu vi que ele participou de um debate contra um cara que é a favor das mulheres. Não sei se ele se diz feminista, mas eu quero fazer esse react. Logo você acha que é o próximo que vai ter. Depois que eu fizer completar esse aqui, né? Porque ele é gigante. Eu acho que eu não vou conseguir terminar esse hoje. Eu acho que eu vou acabar, né, essa pergunta e depois finalizar pra depois continuar. Porque eu vi que são 4, né? Já foi 2. Então no próximo vai ter mais 2. Não, o feminista é o homem. Esse cara, É o camarada. homem que fez a pergunta. O feminista, que não sabe por quê que eu acho. Tá vendo? Ela ri, por isso que eu falo. Ela tinha que falar. Se ela tivesse lavando uma louça, eu não estaria rindo na minha cara. Porque não pode rir. Não, mulher mas é proibida de rir. você acha. Tá, ó, mulher, nossa, opressor. Manda. Todo respeito. Fala, O que fala. vocês acham de eu estar falando ela tá rindo e debochando? Isso é legal, é interessante? Beleza, rir agora. tudo bem. Mas se eu tivesse rindo, Gente, é que é muito difícil não rir, me desculpa, sabe? Eu até tô tentando, mas é que é foda. Eu tô vendo na minha frente uma sátira ao vivo e cores e 3D, tá ligado? estaria, né? Se eu tivesse falando alguma coisa, estaria oprimindo as mulheres. Então, sobre esse rapaz aí, é o seguinte: em nenhum momento, pelo menos eu também não vi ela falar em nenhum momento, nunca vi ela falar em nenhum vídeo. Em nenhum momento a gente acusa a mulher e nada disso. Só estamos sendo justos. Existem sim falsas acusações, existem sim violência contra os homens, e elas sabem disso, elas também falaram isso. E existem muita violência, existe muita. Sim, elas falam e sabem disso, mas não é as mulheres que causam a violência, como elas já falaram, né? É violência de outros homens. E por causa de racismo e homofobia, não. Por causa de mulheres. Acho que tu perdeu essa parte. Feminista passando pano em algumas situações também. E outra, a verdade a maioria das feministas coloca o homem como se não fosse nada. Essa é uma grande verdade. E tudo que a gente Ai, tadinhos. Oh. Tão tristinhos porque não estão tendo atenção. É isso. vê hoje em dia foi construído pelos homens. E a gente tem que entender. O mundo foi construído pelos homens porque eles excluíram as mulheres. Porque as mulheres não podiam estudar, não podiam trabalhar. Tá, podiam trabalhar, sim. Mas, tipo, não podiam participar e estar em cargos de liderança, né? Construindo o mundo junto. Grandes cientistas e acadêmicas tiveram seus trabalhos roubados pelos seus parceiros. Ainda assim, o mundo só foi construído por homens porque homens excluíram as mulheres. Não é porque as mulheres não queriam construir o mundo, elas foram impedidas. Sim, não foi? Você acha que quem virou o concreto disso aqui foi o quê? Foi você? Fui eu? Foi um cara, não foi? Um homem? Foi produzido pela classe trabalhadora no geral. Mulheres e homens que produzem tudo aqui. Não, mulher vira concreto? Quem disse que não? Mulher vira concreto na sua maioria? A exceção é a regra dos burros. Mas aí você usou Entendeu? várias exceções. E não tem mulher em Mas aí tu tá se chamando de burro, né? Porque tu usou exceção o debate inteiro. engenheira, não tem Não, mulher mas então- da construção civil. Faxineira, que limpa tudo isso aqui também, tem. né? Mas só que é o seguinte, tem serviço que mulher não faz e acabou a conversa. Tipo o quê? Você acha que uma mulher E acabou a conversa. vai carregar 2 sacos de cimento? 1 saco de cimento? Você Mulheres acha? negras fizeram isso na Aí, toda a vida. aí, vamos Mas lá, nós estamos falando de vamos lá. Você acha que nós somos todas burguesas que Ó, ficamos em casa fazendo você unhas e carrega tudo saco de cimento? mais? Você Eu carrega não trabalho cimento? com isso, mas eu já fui vendedora de verdade shopping. Posso falar? Já fui a vendedora de verdade shopping, já carreguei mais caixa do que tu pode imaginar, descer, subir na Não, a escada, já tive verdade problema nas costas. tem por causa Nossa, disso. é muito comparado a um pedreiro, meu Deus. Trabalhando Que 10 dias na semana, Existe Jamile, mulher sem que ter faz isso? descanso. Que comparação. Trabalhando Não, mas 10 dias na Mas, gente, semana. qual é o Qual é o ponto que eu ia Eu falar? trabalho todos os dias na Só um minutinho, semana, é qual é o muito ponto? mimimi, muito Carregando vítima. Pois é, do que a gente tá falando mesmo, que eu até esqueci. Caixa em Deixa eu ver se eu loja, entendi fazendo aqui, isso. Não, né? meninas e rapazes. Você Eles tá colocando não esse ficam ponto fazendo pra Não, eu tô só que, finalizando. que tem trabalho que mulher não faz. Por que você ia falar isso? Porque não, e que nem deveria fazer mesmo. Alguns serviços perigosos, por exemplo, manutenção de um prédio, a mulher não faz. Então, mas Eu qual que é o ponto? Não, é só pra falar que em nenhum momento, pra esse rapaz feminista aí, Ah, tá. que eu estou acusando mulher e que a gente não protege, também não é justo com as mulheres. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu acho que tem que ser justo com as mulheres e nem acho que deveria a mulher ficar fazendo determinados tipos de trabalho. Eu não acho que deveria. Guerra. Guerra? Depende da situação, pode ir sim, por que não? Sou até a favor que, por exemplo, direitos iguais, se alistamento também é obrigatório, vocês acham também correto? Eu acho que não deveria ter alistamento obrigatório para Eu homens. também. Mas que mulheres
Podem. Podem. Não, isso a gente É concorda, isso a facultativo. gente concorda. Eu acho que deveria ser facultativo pros dois. Quer completar? Ninguém é obrigado a pagar. Não. Não, eu já tô satisfeita. É muito vitimismo do outro lado, Tá. pelo amor de Deus. Agora distorção, né, João? comentário- Pelo amor de Deus, Distorção de do você. seu Comen- lado tá maluco. comentários- Ele fala uma coisa, inverte. Comentários de 3 minutos de vocês. Ah, é o final já? O meu é muito É rápido. deles, né? É o deles Ah, agora. tá. É porque eu perguntei. Ainda Tá tinha certo, tempo não, pra. não. Não, a resposta ainda tinha tempo pra vocês. Agora é com vocês. Não, meu comentário é rápido, porque a pergunta partiu do pressuposto de que eles estavam fazendo uma caricatura do que são as mulheres e colocando as mulheres numa imagem inferior. Não lembro exatamente as palavras que usaram, mas o Saldanha aqui trouxe uma imagem da mulher como frágil, né? A mulher, aquela que não pode estar no trabalho físico, etc. Tem que ser protegida. Isso é uma visão social de qual É a mística feminina. Patty Friedman. Atriz, né? Mas é algo trazido bastante sobre no feminismo ali na segunda onda, principalmente, né? Que é essa visão aí de que a mulher é a delicada, ela tem que ser protegida, ela tem que ser inocente, ela tem que ser virgem, ela, né? Que é o que o Saldanha defende, né? A mulher submissa. é o papel da mulher. Que é que a mulher é o sexo frágil, a mulherzinha tem que ficar no trabalho de cuidado, trabalho afetivo, ou o trabalho de organizar coisinhas ao redor, mas quem faz o principal é o homem. Essa foi a visão que você trouxe aqui agora. E é justamente por causa desta visão que tem um nome, é machismo. Que impede que Então eu as sou mulheres machista. possam. Então você é. Que Sou impede, machista. Mas tu falou já antes no que tu disse, eu sou machista. Ele falou isso. Tu falou, não tô louca, ele falou. impede que as mulheres possam ser o que elas quiserem. É por causa dessa visão Sou que machista. os crimes que a gente Aham. debateu aqui Sou. são cometidos. É por causa desse tipo de ideologia, desse tipo de preconceito, que subjuga as mulheres, que inferioriza as mulheres. É por causa disso. Então você assumiu aqui agora. É, porque eu não sou a favor de pegar determinado Você tá pegando o peso, nosso tempo aí. É, o tempo delas agora. entendeu? Vamos lá. Então, comentar sobre o que eles falaram ou sobre A pergunta. À Que é a vontade, pode usar o eu tempo, nem vocês faço podem- tudo que- podem Pode falar o que repetir a pergunta, só É. por obséquio? É, um minuto aqui. Aí você atrapalha o Kratos, cara. O Kratos já tava em outra já. Que é que eles trouxeram uma visão. Lembrando, enquanto ele veio Como aqui, era que tem uma pra- discussão aqui, tem um debate entre feminista e Red Pill aqui, que há 3 semanas atrás teve aqui. Você fala, o Pedro Amaral que ele fala, você fala como se todas as mulheres fossem manipuladoras ou interesseiras. Isso aí não reforça estereótipos perigosos e misóginos que atrapalham até os homens de verdade? Nossa, sim, concordo completamente que isso atrapalha de você observar as estatísticas, os dados, o que envolve a violência de gênero, homens e mulheres. Você acaba criando um ressentimento nos homens, sendo que isso poderia estar sendo tratado em terapia. Né? No último debate que a gente teve aqui, os caras falaram, tem que tomar Red Pill. Não, cara, você tem que buscar terapia, tem que buscar ajuda de saúde mental, pra você não ficar direcionando todas as suas frustrações e ressentimentos nas mulheres. Eu acho até importante falar aqui de algo que o Saldanha tá falando muito, que as feministas defendem que as mulheres abram as pernas, por isso que eu até perguntei. E aborto também? E aborto. Aborto, tipo, é uma coisa que já é defendida há muito tempo. Só que essa questão da libertação sexual eu achei muito interessante, porque não existe feministas que falam, sai por aí transando com todo mundo que quiser. O que a gente fala, na verdade, são sobre direitos sexuais e reprodutivos. Direitos sexuais e reprodutivos é bem diferente de você falar sobre sai por aí dando. Mas explica o que é. Direitos sexuais e reprodutivos. Quando nós falamos de direitos sexuais, um Poder tomar anticoncepcional. exemplo, a educação sexual nas escolas, que isso diminui Também. a gravidez na adolescência, casos de abuso infantil, tanto de meninos quanto de meninas. E eu, inclusive, faço palestras em escolas, dando palestras sobre educação sexual, para levar isso para as crianças, para os adolescentes, para meninos também identificarem abusos, para eles não acharem que são gays ou coisas do tipo por conta do machismo, da homofobia, para eles conseguirem denunciar e a gente tirar esses casos sob notificações. E, além disso, citar aqui o fato da Jamile ter falado sobre violência contra meninos e homens e tal. Existe já a lei de violência doméstica envolvendo meninos, que é a lei do Henri Borel. Ao mesmo tempo que maus tratos físicos e psicológicos contra crianças, independente se é menino ou menina, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, tudo isso está amparado na legislação, tanto que nós feministas defendemos as crianças, defendemos os meninos principalmente, e por isso que eu faço questão de ir nas escolas dar palestra de educação sexual. E em questão de direitos reprodutivos, é que falta anestesia para as mulheres no SUS, é que tem violência obstétrica. Lela, acabou o tempo ali. Nada ó. disso. Então é isso. Falta direitos sexuais e reprodutivos. Agora.
Bom, gente, eu vou terminar por aqui. Acho que ficou bem longo esse vídeo. Adorei. Teve muita treta, né? Eu acho que foi bem emocionante. E volto no final da semana com o resto. Eu espero que seja a parte final, né? Até porque eu não aguento mais escutar os masculinistas repetindo as mesmas papagaiadas de sempre, né? Então, porque passaram o debate inteiro falando, é acusação falsa, Maria da Penha, sei lá, sabe? Mas enfim, é isso então, gente. Beijinhos. Até a próxima.